Boa tarde a todos, Mariana. Hoje trazemos algumas informações referente à Promotoria Pública de Porto União, com o Dr. Rodrigo e suas atividades. Acompanhem. Dr. Rodrigo, então um breve histórico da sua trajetória antes de chegar ao Judiciário, ou seja, antes de trilhar essas importantes fileiras. Eu sou natural de Florianópolis e estive na Polícia Militar durante 12 anos, fui oficial da polícia, tenente da Polícia Militar, onde então trabalhei na cidade de Rio do Sul, Balneário Camboriú, quando então, após 8 anos na área operacional, fui convidado para trabalhar na corregedoria, ou seja, punindo os maus policiais. Foi ali que eu acredito que eu tenha nascido essa ideia de ser um promotor de justiça, ou seja, buscar punir as pessoas que prejudicam a sociedade. Então, estou no Ministério Público desde 2001, 2002, fazendo quase 10 anos de carreira e estou feliz por estar atualmente em Porto União. Doutor Rodrigo, qual a área de atuação da primeira comarca de justiça, Porto União, e existem outras também vagas aqui em Porto União, e qual foi o destino do doutor Gustavo, o promotor anterior? Bom, nós temos em Porto União 2 promotorias de justiça, né? O colega Dr. Gustavo foi promovido pelo brilhante trabalho que ele vem desempenhando, foi promovido para Chapecó e está atualmente temporariamente trabalhando em Florianópolis, mas a primeira promotoria, da qual eu sou o titular, na cidade de Porto União, que abrange Irineópolis e também Matos Costa, atua com metade dos crimes, todos os crimes que ocorrem na região, metade passa por mim, causas cíveis, onde tenha menores, incapazes, idosos, crimes ambientais, né? Sou eu que processo os poluidores, as pessoas que poluem o meio ambiente, empresas, área do consumidor, ou seja, todas as áreas onde há interesse coletivo, o promotor, através do Ministério Público, representa a sociedade, né? Nós nada mais somos do que representantes da sociedade. Quando alguém entra na sua casa, furta um objeto ou mata alguém, é o promotor que processa, que busca a punição dessa pessoa em nome da sociedade. Afinal, toda a sociedade é lesada com um ato criminoso. Você está acompanhando o quadro Câmara Informal, um pouquinho diferenciado e muito importante, que são informações, inclusive até de utilidade pública, através da promotoria, do doutor Rodrigo, passando, né, detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem, tanto seus direitos quanto até deveres. Prosseguindo com o doutor Rodrigo, pergunto, o que significa comarca de entrância ou até também utilizada a entrância final? Uma divisão administrativa que se tem dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário, né, vinculado principalmente pela demanda, pelo tamanho da cidade. Por exemplo, Joinville, Florianópolis, Blumenau, cidades maiores são de entrância especial, é o último grau já. Porto União, Joaçaba, Rio do Sul, cidades médias, são de entrância final. E aquelas pequenininhas, que estão ainda com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, são consideradas de entrância inicial, que é o caso, por exemplo, de Itaiópolis, Papanduva, cidades desse porte. Prosseguindo com o doutor Rodrigo, passando então informações. Doutor, o que dizer para os munícipes quanto a alcançarem seus direitos e também os deveres, tudo no âmbito da justiça? Eu fico grato por essa oportunidade e dizer a você que está me vendo, né, que a maioria, 99% dos problemas se inicia dentro da família. E os pais estão perdendo o controle da situação. Então, quando os pais, além de estarem atentos ao comportamento do filho, verificarem qualquer comportamento distinto daquele que deveria ser, deve ser admoestados, deve ser até um castigo, cortar a televisão, cortar um futebol, cortar uma saída, isso é salutar, isso é educar, né? E às vezes as crianças e os adolescentes acham que podem tudo e não podem. Não podem, eles precisam também ser responsabilizados, porque a partir do momento que os pais, pai, mãe ou responsável, não der limite aos filhos dentro de casa, é o Estado que vai dar, é a polícia, é o promotor, é o juiz. Por isso eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir aos pais, ora, se o filho pega uma moedinha que não é dele, manda devolver. Isso é corrupção. Ah, mas lá em Brasília, dentro de casa também já é. Ah, se o filho fura a fila da merenda, será que isso não é corrupção? Se o filho falsifica a assinatura de um boletim escolar, será que isso não é um... Então vamos trabalhar, com todo o respeito, eu sei das dificuldades de ser pai e mãe, porque também sou pai, mas temos que trabalhar com o caráter dos nossos filhos. A escola complementa. A escola dá os estudos,
complementa, mas a educação vem de casa. Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Mas todo dia, como se fosse uma bateria de celular sendo recarregando, os pais devem estar atentos e educando os seus filhos. Até porque eles podem se transformar em pessoas de mal. E depois o arrependimento vem com muito mais vigor. Doutor Rodrigo, aproveitando então essa informação importante à comunidade, o que dizer para aqueles pais que têm dificuldades na educação dos seus filhos, os filhos bem maiores, né, quase já na maioridade, que às vezes erroneamente saem com os veículos, altos sons, rachas nas ruas, enfim, pondo em perigo suas vidas, a vida dos outros e muitas vezes também penalizando ou responsabilizando seus pais? Eu acho que nós temos que partir do princípio do exemplo, né? Os pais têm que dar o exemplo aos filhos. Não adianta você proibir o seu filho de beber e você bebe. Não adianta você proibir seu filho de andar com o carro e você dirige em alta velocidade. Então tem que ser uma via de mão dupla. Agora, as regras existem também para as crianças e adolescentes. O estatuto da criança e adolescente é claro. A partir dos 12 anos, sendo adolescente, se você pegar um carro, por exemplo, não pode dirigir, você vai ser processado. Vai sentar perante o promotor de justiça e pode cumprir medida socioeducativa. E ainda, em últimos casos, é óbvio que em casos muito graves, pode ser internado. Então essa história de que o adolescente pode tudo, que não dá nada, isso é uma falácia. Na verdade, os adolescentes estão mal informados. E às vezes os pais desinformados recebem os jovens em casa cheios de informação na escola e se sentem até constrangidos. Aquele velho ditado, olha, ele vai chamar o conselho tutelar. Isso não é verdade. Os pais têm que exercer a responsabilidade de educar. Artigo 22 do Estatuto. Os pais têm o dever de educar. A educação se dá de várias maneiras, não tem uma fórmula genérica, né? Dar limites, chamar atenção, um tapinha na bunda, não faz mal a ninguém. Não estou falando aqui, não estou pregando a violência, nunca. Sempre uma conversa, duas conversas, mas também há que se ter rigor na educação do filho. Sempre com muita conversa, mas também não pode deixar a coisa desandar, porque depois o filho pode se transformar no marginal, o que a gente vê hoje no fórum. Prosseguindo com o Dr. Rodrigo, também outro detalhe importante, sabemos que o fórum tem passado por evoluções, tanto estruturais, pessoal, as próprias tecnologias. Daí eu pergunto aqui as questões do processo eletrônico, já está implantado aqui no Fórum Comarca de Porto União? O papel ele ainda existe, mas atualmente qualquer decisão do juiz, despacho e até manifestações do Ministério Público e advogado já estão sendo inseridas no sistema eletrônico. Ou seja, os papéis estão com os dias contados, né? Ok, e para finalizar, agradecemos imensamente as preciosas informações e a gentileza do Dr. Rodrigo repassar a nós da TV Milênio e também a todos os munícipes de tanto União da Vitória, Porto União, toda a nossa região. E deixamos agora um espaço livre para seus agradecimentos e considerações finais e também a mensagem a todas as nossas populações. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando. Dizer primeiro que o promotor não é nenhum ser do outro mundo, né? Sou pago para servi-los, para recebê-los, não estou fazendo nenhum favor. É minha obrigação servir a comunidade e agir em nome da comunidade, né? E como mensagem, se é que posso dizer assim, pedir para que cada um faça a sua parte. Mas o que cada um faz a parte? Ser justo, ser ético, ser moral, em casa, no serviço, agir dentro da lei, ou seja, ser o beija-flor que leva a sua gotinha para apagar o incêndio. Não se deixe anestesiar pelas notícias de crime, de corrupção, porque, ao final, o bem vai vencer. Retornamos na próxima semana com o quadro Câmara Informal, sempre trazendo assuntos que fazem parte de nossas comunidades. Até lá. E é com você, Mariana Onesco Milis.